Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista e professor da Escola de Psicanálise de Curitiba, e estamos aqui no Conexão EPC, um quadro reservado a dúvidas, né, que são frequentemente apresentadas à escola e que resultam em vídeos mais longos, né, em vídeos mais voltados, portanto, a um adensamento teórico. E nós estamos hoje aqui na parte 2 do vídeo, as contribuições clínicas de Freud, né, do legado freudiano que persistem, ou pelo menos deveriam persistir dentro de uma ideia de percurso psicanalítico. E como eu citei no vídeo passado, eu estou aqui utilizando como base, né, a biografia do Freud pelo Peter Gay. Dentre as biografias que eu li do Freud, a que mais me chamou a atenção, sobretudo pela questão da aplicação clínica, né, e da construção desse percurso psicanalítico. Recomendo essa obra para todo mundo, estou usando ela como base desse trabalho aqui. E no encontro passado, no vídeo passado, nós falamos sobre alguns pontos, e agora eu gostaria de dar continuidade, começando hoje. Então, eu recomendo a vocês que assistam o vídeo passado, né, tem contribuições fundamentais lá, sobre a ideia das regras fundamentais, sobre a ideia da construção do setting, de resistência contra resistência, transferência contra transferência, assim por diante. E hoje eu gostaria de dar continuidade nesse tema, abordando aqui primeiro, né, a questão da interação, né, de uma ideia estrutural entre a interação de id, do ego e do superego, né, onde esse movimento de interação ele adquire, né, digamos, uma simbologia, uma construção de significados próprios, né, e, portanto, uma ligação com a realidade exterior, né, quer dizer, a forma de interpretação do indivíduo, a forma de interpretação do mundo por parte do indivíduo a partir dessa tessitura, né, onde se observa que, estruturalmente falando, é a interação entre id, ego e superego que vai formar, digamos assim, essa construção, né, que outros autores já chamaram de uma construção de fantasística, né? Fantasia no sentido da minha forma de leitura do mundo, né? Então, Freud trouxe isso dentro da segunda tópica, portanto, como um legado que vem a dar uma ideia de subjetivismo. É claro que a gente pode dizer o seguinte, né, que Freud explorou muito a questão de uma objetividade depois, na psicologia das massas, etc. E tal, tentando dar um plano mais geral, em totem e tabu, mas a base fundacional ela continua sendo uma ideia do olhar do sujeito, né? Então ela continua sendo uma ideia de uma forma interpretativa que parte de uma mecânica muito privada, uma mecânica muito particular. E a gente tem que atribuir a Freud, digamos, a responsabilidade por essa ideia basilar, né? Que tem uma aplicação clínica indiscutível, que tem uma aplicação clínica básica, diga-se de passagem. E muitas vezes eu percebo essa regra sendo, de certa forma, relativizada, né? Quando eu percebo leituras que pertencem muito mais a uma ideia de discurso universitário do que da ideia de um discurso donalista. Ou seja, de formas de percepção que tentam dar uma casuística à psicanálise que ela não tem, né? Ou seja, de uma ideia de generalização na observação dentro do paraanalítico. E cabe aqui, então, uma ressalva com relação a isso. A ideia freudiana é fundamental, podemos discutir isso, mas a ideia freudiana fundamental é uma ideia de uma principiologia da subjetividade. Isso não pode escapar à prática clínica. Nós podemos ter discursos e abordagens distintas quando nos pronunciamos, etc. e tal, mas não a tentativa de fazer um enquadre aos moldes de lei de Procusto, né, de tentar fazer aquilo caber numa realidade teórica, né, e essa contribuição é uma contribuição
muito, muito, muito fundamental dentro da teórica freudiana. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar hoje é a importância na prática clínica de alguns pontos esses, né, que levam a, digamos, a uma ideia de construção mais substancial da ideia de neurose e da ideia de perversão também. E eu selecionei aqui 3 pontos que eu acho que são fundamentais como observação fenomênica, que são a fixação, a regressão e a representação, né? A fixação como o registro permanente da libido a um estado primitivo, né? O que hoje é bem claro para a gente, né? A ideia de fixação e as ideias que estão no entorno disso, de catexia, etc. Mas é importante a gente observar que isso parte de um ponto em que Freud teceu uma construção analítica, repito o que eu já disse no vídeo passado, a partir da prática. Não é a partir de um postulado teórico, nada disso. Ele percebeu isso na prática. Né? E isso vai ser base de manutenção de toda a sua clínica posterior. A ideia de regressão, né, a ideia de retorno ao nível anterior, né, onde se escapa, portanto, de uma realidade objetiva, né, essa ideia que depois aparece em várias configurações, mecanismo de defesa, mas uma ideia de volta, né, a ideia daquilo, né, a ideia do isto sustentado, né, como discurso em que essa volta acontece de forma constante, em que essa volta acontece de uma forma permanente, e a ideia de representação, né, que é a última etapa de organizações sucessivas, e Freud capta isso de uma forma brilhante, né, dentro de uma ideia de sustentação clínica, algo que se apresenta por um ineditismo de leitura. Eu gosto de colocar a questão dessa forma. A gente percebe ao longo da história do pensamento, até dentro da filosofia, pontos aqui e ali, e eu já falei isso em algum vídeo sobre a questão de, de uma certa base informativa, não diria epistemológica, mas uma base informativa da psicanálise, que se sustenta em leituras, talvez não na filosofia propriamente dita, né? Estou falando de Freud, então na leitura de Nietzsche, de Schopenhauer, mas assim como outros, né? Como personalidades que não têm uma relação direta com a questão da filosofia, como Goethe, por exemplo, do qual Freud era um grande leitor. Mas o que a gente percebe de importante aqui é um ineditismo disso como um objeto convertido à prestação do manejo clínico. Né? As ideias de fixação, de representação, de regressão, se tornam, portanto, ferramentas, né, que nós utilizamos, evidentemente, hoje dentro de uma ideia de prática, sem perceber, sem nos apercebermos disso. Né? E é isso que sustenta, evidentemente, um percurso psicanalítico, é isso que sustenta um sequenciamento de manejo. Né? Então, eu fixo aqui bastante essa questão dessa importância, porque a percebo do ponto de vista prático cotidiano. O próximo ponto, importantíssimo fenômeno, né, foi colocado a questão da reação terapêutica negativa, né, esse apego neurótico, né, de uma característica masoquista, né, dentro do abraço do sintoma, né, dessa sustentação. O Zimmermann coloca aqui, para quem um êxito analítico representa um triunfo edípico e, por isso, não se sentia merecedor de usufruir do seu sucesso. Esse conceito é um conceito lapidar, é um conceito de uma pedra de toque dentro da teoria freudiana, em que, se hoje é algo muito absorvido para nós psicanalistas, né, isso parte de uma ideia de um projeto de insistência, né? Uma ideia que hoje a gente tem como algo comum, mas a ideia de abraçar o sintoma e não querer se desprender do sintoma, né? E como isso implica na ideia de uma reação terapêutica negativa,
isso é de um brilhantismo, de uma relação radical com a questão do inconsciente, né? Ou seja, Freud realmente fez essa passagem, ele comprou essa ideia, né, de sustentação da ferida narcísica, tal como ele apresentou, do consciente não ser o senhor na própria casa, e vale aqui, então, portanto, a menção disso dentro de um projeto clínico como algo fundamental, né? Eu acredito que Lacan retrabalhou isso, muitos autores falam sobre isso, mas eu percebo isso como sendo uma constante, né? Evidentemente que eu não vou entrar aqui em pormenores, em entrelinhas, não é? Em autores que abordaram isso de uma outra forma, porque, como eu sempre digo, se discute psicanálise a partir de Freud, contrariando ou reforçando, cristalizando ou repelindo, mas é a partir dali, né? O eixo nosso paradigmático acontece a partir dali. Então, para que essa contestação aconteça, ela acontece tendo Freud como um ponto axiomático, né? Assim como outros autores, assim como outros pensadores representam isso em outros âmbitos, né? Na, em outras conjunturas teóricas, né? Então, esse ponto fundamental, esse postulado fundamental, esse ponto axiomático, ele se constrói a partir dali, e eu estou aqui fazendo essa menção desse ponto como sendo um ponto fundamental para a prática psicanalítica, diante da minha experiência, diante do colacionado de ideias e do legado que se coloca a partir dali. Outra questão importantíssima é a questão que está ligada aos transtornos narcisistas, né? Que tem relação direta com aquilo que a gente falou sobre a persistência, né, da fixação, onde vem a ideia de um psiquismo primitivo, onde se consigna na ideia do tão famoso Sua Majestade o Bebê, né? É importante a gente dizer que essa questão desse marco narcísico e dos desdobramentos, por exemplo, da ordem patológica que o narcisismo possa vir a trazer, tem como base fundamental a ideia desse transtorno, né? E a própria construção, aí já saindo da clínica, mas voltando ao ponto teórico freudiano, a própria questão da construção disso a partir do mito de Narciso, né? Então, esse ponto que aparece aí entre o autoerotismo e relação objetal, né, é uma questão comumente perguntada pelos alunos também, ela apresenta uma viga, né? Ela apresenta um ponto de construção a partir do qual se desenvolvem, digamos assim, eu sou um pouco simplista aqui, mas digamos que, de certa forma, cria um caminho para uma compreensão muito mais apurada das estruturas, né? A ideia de narcisismo, assim como a ideia edípica, também, né, cria essa outra viga. A viga construída dentro de uma leitura, não é, do mito, mas uma leitura que se espraia, uma leitura que se aflui dentro da ideia de manejo, quer dizer, se torna clínica. Freud não estava falando sobre teoria, né? Freud estava colocando aquilo dentro de um ponto de aplicação. Isso é importantíssimo dizer. E por último, aqui eu gostaria de destacar 4 pontos que aqui estão sustentados dentro da leitura do Zimmermann, né, que são pontos referentes à figura da linguagem, né? Algo que se torna tão caro à psicanálise, sobretudo a psicanálise lacaniana, né, que todos nós sabemos é um retorno à leitura de Freud. Também recomendo aqui a leitura da biografia de Lacan, feita pelo Rudin Scott, que é simplesmente magistral, né, onde ela explica toda essa progressão dentro da história do pensamento psicanalítico, com ênfase em Lacan, mas ela faz uma construção com todos os autores que o influenciaram e seus contemporâneos. E os pontos da linguagem que eu quero mencionar aqui são a ideia de significados opostos, que estão contidos dentro de uma mesma palavra. Eu acho que tem um exemplo clássico aqui, que é a ideia, por exemplo, do que a gente chama comumente de palavrão, designando, né, digamos, um êxtase ou uma angústia,
né, quando se usa certos e determinados termos da língua que designam significados absolutamente opostos, o que é algo também que, diga-se de passagem, de uma forma talvez não principal, mas de uma forma até um pouco mais colateralizada, né, que vai influenciar Lacan também na questão da primazia do significante sobre o significado. Eu estou dizendo isso parte de uma leitura lacaniana que vem depois acrescida, né, da leitura do Saussure, do Jacobson, mas eu percebo também, se percebe também a questão dessa ligação fundamental aqui. O outro ponto é a ideia dos lapsos, né, dos atos falhos de linguagem, e, evidentemente, da questão da oposição do significado, mais uma vez, que aparece aqui, né, não diametralmente oposto, como no mesmo caso, mas da ideia de algo que subjaz ao mero discurso, discurso no sentido da palavra, né, discurso no sentido narrativo, discurso no sentido de um eco, né, de uma simbologia acústica, portanto, que aparece, por exemplo, aqui um exemplo do Zimmermann, que eu gosto bastante. Se o paciente afirma de forma peremptória, sem ter perguntado, que nunca sentiu inveja do fulano, e como ele diz, né, é bastante provável que essa afirmativa esteja cobrindo uma forte inveja, que está negada. Então, essa ideia de acobertamento, não é, essa ideia de solapamento, essa ideia, digamos assim, de uma compostagem, né, onde a linguagem aparece dentro dessas camadas, portanto. Outro ponto é a questão que eu já falei, né, da menção dos significados, né, como determinados significados relativos a determinadas experiências emocionais, né, registradas ali no ego primitivo da criança. Também um ponto que foi resgatado por Lacan, também um ponto que foi mais trabalhado, que teve ali distinções, né, também, como a gente falou, kleinianas, por exemplo, de quando se forma, né, ideia de superego arcaico, etc. E tal, mas tem, repito mais uma vez, como ponto fundamental essa ideia de uma tradução de linguagem, né, da importância da linguagem, desculpa, para o contexto psicanalítico. E, por último, aqui a ideia de uma, como o Zimmermann fala, da ideia de uma gramática do psiquismo, né, onde Freud mostrou que simplesmente mudando o sujeito, o verbo ou o complemento daquela oração para fins de inconscientemente defender-se pela negação e pela evasiva, né, como aparece, por exemplo, um exemplo que eu gosto bastante de dar, que não está na psicanálise, mas está relativo a ela, uma ideia, por exemplo, que se apresenta na ideia de uma arte concreta, de uma poesia concreta, né, onde o tempo das palavras e a forma como são dispostas, né, simboliza questões de ordem diversa que aparecem no discurso. Então, também a gente percebe, isso não é assunto para agora, mas será assunto de um vídeo futuro, né, da confluência da psicanálise com a arte, partindo de uma ideia de consultório, né, que se traduz dentro do consultório. Enfim, eu espero ter podido aqui, né, dar uma ideia significativa do legado clínico de Freud. A gente fala muito sobre as questões da ordem da teoria, não é? Mas nós não podemos esquecer que o discurso do analista acontece por causa da existência de um setting analítico, e essas contribuições freudianas, elas são contribuições que, com as suas amoldagens temporais, permanecem, no meu entendimento, essa é uma escolha de ordem pessoal, é sempre importante lembrar isso, né? Mas permanecem aí como símbolos, né, da estrutura dessa herança tão cara, tão importante, a existência da psicanálise e a continuidade dela enquanto psicanálise. É importante que se diga. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Daqui 15 dias estaremos aí com mais um vídeo do Conexão EPC. Um forte abraço a todos.